Olá, pessoal, sejam bem-vindos a esse momento do Despertar para uma Nova Mente. Eu sou Alessandro Rubel, terapeuta e autor da Jornada Trinos, método para qualquer pessoa transformar pensamentos ruins de forma consciente para ter paz e tranquilidade ao tomar decisões. O tema de hoje é perda de um filho. Sobre isso que eu falarei, até com base na minha experiência. Na Jornada Trinos, nós utilizamos comandos mentais, determinados de forma consciente para a transformação da nossa realidade, facilitando a tomada de decisões. E toda a estrutura do método e as palavras, os comandos, vêm de um processo de canalização e inspiração através de dois autores, eu e Sônia Trujillo. Falar de perdas de um filho ou de uma pessoa importante é tocar em algo muito agudo, muito sensível, que desafia a capacidade da pessoa de se restabelecer, se não tiver adequada visão do que realmente se passa no seu mundo interno. Aqui nós estamos falando de perdas comuns, de emprego, de dinheiro, ou até mesmo de amigos que se afastam ou falecem, que você tem um vínculo, mas não tão forte quanto o vínculo afetivo, né? Que envolve uma criança ou seu filho ou sua filha. Então, é esse vínculo forte que eu gostaria de comentar com você. Normalmente, os estudos, que são maravilhosos, falam dessa questão da dor, do luto, do estágio, para que esse processo, mas não é o que a gente, para que esse processo ocorra, mas não é esse o objetivo aqui hoje. Até porque eu tenho uma experiência nessa história. Eu perdi uma filha há 11 anos atrás, com 10 anos, né? Então, o foco nessa transformação, independente aqui da crença de cada um, às vezes algumas crenças ajudam nesse processo. Mas independente da crença, como funciona todo esse processo, né? Eu, com a minha esposa, nós passamos por várias etapas aqui de aprendizado. Lógico que eu não consigo mensurar, por não ser mãe, a dor de uma mãe quando ela realmente gera aquela criança e depois perde. Mas eu passei por um processo em conjunto com ela. Acompanhei tanto o meu processo, quanto o processo dela, quanto o processo de alguns clientes que perderam seus filhos. E uma coisa importante que eu sempre menciono, que as pessoas falam assim, já me falaram, Lê, mas não existe dor maior do que perder um filho. Eu acho que é difícil mensurar dor, né? Cada um tem sua dor. Tem pessoas que passam por situações diferentes, não a perda de um filho, mas sofrem bastante porque é aquele momento dela. Então, eu costumo dizer e respeitar tanto a opinião de quem fala isso, como respeitar a dor de cada um. E eu não consigo, isso no meu olhar, enxergar se um sofre mais ou menos do que o outro. O que eu vejo é o que você está passando e como eu posso ajudar. Como terapeuta, as pessoas que me procuram, como eu ajudei a minha família, como eu apoiei no meu processo interno, seja da minha esposa, seja da minha filha e das pessoas que estavam mais próximos. Mas, de fato, eu não gosto de dar intensidade se é mais ou menos do que qualquer outro sofrimento. Agora, esse tema, para mim, e vejo nos meus clientes, até porque é assim que eu conduzo o processo da Jornada Trinos, que é uma oportunidade de resgatar vivência e fatos que ocorreram, em boa parte, né, da relação de você com aquela criança, que criaram uma ligação profunda a partir de crenças existentes na sua vida, no seio da sua família, da sua religião, enfim, o seu senso comum. Então, para você realmente entender como funciona, como você funciona para encarar tudo aquilo, né? Para que você possa buscar o que está te ajudando nesse processo e o que está, de alguma forma, dificultando essa aceitação, esse movimento de sair desse sofrimento. Eu, particularmente, tenho uma crença que as pessoas vão para um outro lugar. Então, isso me ajudou muito nesse processo. Mas cada um tem a sua. Eu já trabalhei com pessoas que têm um outro olhar, que sofreram da mesma forma que eu, e foram se descobrindo para poder aceitar todo esse processo.
E esse é o objetivo aqui, né? A gente ampliar essa visão sobre a origem dessas ligações, desses conceitos, para que você use uma lente ampliada ao perceber que, se olhar a vida humana como ela realmente é, em termos de você, como ser, né, como um ser do universo, destravará visões que até agora não estavam no seu repertório, auxiliando no processo de superação. Então, nós somos seres estelares, né? Assim que eu trabalho o método, e pertencemos ao universo. Então, de alguma forma, estava escrito a gente passar por aquilo e ter algum aprendizado nesse processo. Porque quando a gente está imerso, né, na dor da perda de um filho, sentimos que é algo contra o que se chama de flow da vida, né? É a tendência de que você vá primeiro com seus filhos, né? E isso dificulta muito a aceitação desse processo como um todo. Mas a gente precisa dar um passo, né? A gente tem que respeitar e acolher a nossa dor, talvez até, se quem for mais sistemático, determinar um tempo, ou para quem não sentir esse tempo, né? Porque a dor ela existe, então se permitir, né? Se acolher e ter esse amor próprio de cuidar disso, de uma forma muito cuidadosa e muito amorosa, para que isso não interfira em outros campos da sua vida, né? Seja no trabalho, seja na sua relação social, seja até na relação do casal. E aqui eu não falo só de a perda de um filho biológico, né? Tem muitas pessoas que adotam crianças e, obviamente, são filhos dessas pessoas. Seja a forma com que você tem aquela criança, aquela pessoa na sua vida como um filho e considera como tal, então não importa. O importante é que você comece a cuidar disso com muito amor, acolhendo a sua dor e, ao mesmo tempo, tomando cuidado, né, com as relações. Eu já vi muitos casos de pessoas que não dão conta e o casal acaba até separando, né? Principalmente quando é um filho único, por exemplo. Quando tem um outro filho na história, ajuda nesse processo, porque as pessoas acabam focando e também tem que tomar esse cuidado, né, de não sobrecarregar a atenção sobre o outro filho. Mas também já vi casos com outra criança e que o casal não consegue mais conviver por uma série de motivos, né? E aqui tem que tomar um outro cuidado com a questão de se culpar, né? Muitas vezes, dependendo da forma que for, né, da forma que foi, por exemplo, em algum momento da minha história com a minha esposa, minha filha adoeceu, né, com 10 anos, e a gente se questionou. Eu não sei se eu cheguei a me culpar, mas eu me questionei se eu não poderia ter feito algo a mais naquele momento da doença, ou se eu poderia ter prevenido, enfim. Tem momentos que a gente passa com esses pensamentos ruins, né, em relação a nós mesmos, que nós temos que tomar muito cuidado. E também cuidado para não culpar o outro que está com você, pelo momento que vocês vivenciaram. Tem tantas relações que nós temos que olhar com muito carinho e com muito amor, para que a gente possa não entrar num pensamento ruim e dali ficar naquele lugar do sofrimento e aí entrando em conflito com as pessoas com quem você está convivendo, que participaram daquele momento com você. Então, é um ponto de atenção muito importante para que nós olhamos. E outro ponto de atenção para a gente olhar é como estão as pessoas à sua volta, né? Normalmente, e esse é um cuidado que a gente tem que ter, algo que eu passei, por exemplo, eu comecei a me olhar muito para os outros e nós acabamos por um tempo não cuidando de nós mesmos. E também tem momentos que eu já vi de clientes que acabam não deixando ser cuidado, que isso também é muito comum. Então, deixa eu viver minha vida, isso aconteceu comigo, ninguém entende minha dor. Aí as pessoas próximas, até avós, tios, primos que estão próximos, que querem se aproximar, e a pessoa também acaba não aceitando essa ajuda. Tudo bem você se permitir um tempo para isso, mas em algum momento você tem que cuidar dessas lembranças, desses pensamentos, para que você tome decisão, né, com paz e tranquilidade, para se permitir ser ajudado,
para não agredir pessoas, para se permitir tocar a sua vida, porque é um momento de desafio muito grande. E esse processo de culpa, ele pode gerar ali também, se existir, ou essa dificuldade de voltar o seu ritmo, o ritmo normal, um processo de gerar inconformismo com aquela situação, né? Com uma profunda sensação de injustiça e perseguição do mundo, da vida, até mesmo dos seres superiores, de Deus. Eu já vi pessoas falar que, poxa, se eu perdi um filho, que Deus é esse? E eu acho que, pelo contrário, né, independente da fé de cada um, a gente tem que, pelo menos eu olhei isso para a minha vida, buscar essa fé ainda mais para poder superar todo aquele momento. Mas também, tudo bem se a gente passa por um momento de revolta ou de inconformismo, que é isso que acaba acontecendo muitas vezes, né? Outro desafio é, mesmo que você explique muito sobre o que está acontecendo, você não se sente preparado para ouvir nada. Como eu falei, né? Você não quer receber ajuda e também não quer ouvir as pessoas, que é um processo muito comum. E isso também é um momento que precisamos refletir, cuidar dessa reação que nós estamos tendo, porque as pessoas também gostam, né, de nós, pelo menos as pessoas que você considera ali, seja familiar ou amizades. E no fundo, eles querem de alguma maneira trazer uma palavra de tranquilidade, de apoio, e todos esses pontos a gente também tem que olhar com carinho para dando essas aberturas nesse processo, até você conseguir lidar com tudo isso de uma forma mais tranquila. E o que é importante é nós não perdermos a sensação do sentido da vida, porque isso pode levar para um processo depressivo, um processo de muita tristeza, e então aqui vale buscar ajuda, né? Eu já venho acompanhando muitos casos e tem um conceito que a gente usa, que eu utilizo, de um grande estudioso, né, Dr. Augusto Cury, que ele fala sobre as memórias, né, janela das memórias. Tem as memórias killer, que são as memórias ruins, as memórias que trazem sensações ruins para a nossa vida, como essa, a morte de uma criança ou de um filho, não importa a idade, e no meu caso foi uma criança, e essas memórias são ruins, que trazem toda uma sensação ruim. Tem as memórias neutras, que são as memórias que não têm nenhum tipo de carga emocional, é uma lembrança, uma receita de bolo, uma imagem que ficou na sua história, ou as memórias lights, que são as memórias boas, né? As memórias que trazem coisas boas. E o método ele acaba nos ajudando a transformar essas memórias, esses pensamentos ruins, com sensações e sentimentos ruins, em memórias neutras. Isso é o tempo que vai dar, é uma jornada, por isso que a gente chama de jornada Trinos. Mas, de alguma maneira, você precisa utilizar alguma ferramenta, seja lá qual for, para que você possa trabalhar, utilizando esse conceito do Dr. Augusto Cury, para realmente tirar, né, essas memórias ruins, que não são fáceis, transformar as memórias neutras para que você possa tocar a sua vida. E cada um vai ter seu tempo, cada um vai ter seu momento de cuidar disso. Falando de uma realidade aqui na minha casa, eu, talvez por ser homem, porque não gerei essa criança, levei um tempo mais rápido para cuidar de tudo isso. A minha esposa já levou um tempo maior e ainda tem alguns pontos como mãe que traz ainda um pouco de tristeza, mas ambos conseguimos ir tocando a vida. Conseguimos não parar, que foi uma forma que a gente cuidou desse processo também. Uma outra coisa que a gente tomou muito cuidado, a gente demorou um pouco para perceber, é que nós que tínhamos uma outra filha, a gente acaba dando uma atenção redobrada e talvez sufocando, e eu acho que nós sufocamos um pouco a minha filha com excesso de cuidado, porque aí você transfere toda aquela perda de uma forma amorosa, com intenção de proteção, mas sufoca outra pessoa, né?
Então, esse é um outro cuidado que a gente tem que ter e trabalhar muito bem e olhar para isso com muito carinho, né? E aí, os caminhos que a gente tem para sair desse processo aos poucos, como eu já comentei, essas conversas com pessoas importantes da sua vida, se abrir, né, para esse movimento, fazer um processo de autoconhecimento para entender todo esse contexto e se permitir, né, conversar sobre isso com as pessoas que você entende como importante, principalmente aquelas que têm um interesse genuíno em cuidar, em te apoiar nesse processo, né? Existem alguns que, inclusive, que mostram a pessoa que foi sobre ângulos que você nunca observou ou dele soube. Então, às vezes, você escutar algo que te permita enxergar a vida de um outro aspecto também é uma maneira de você cuidar disso, porque às vezes, como eu falei, tem alguma religião, alguma forma que você foi criado, tem alguma crença que você não consegue superar e talvez uma visão diferente de uma outra pessoa, de uma outra forma, isso pode te ajudar nesse processo e trazer um pouco mais de conforto e um pouco mais de clareza para que você possa tomar decisão com tranquilidade para ir superando cada etapa, né? E um ponto importante, sempre trazer para a vida essa questão, seja do universo, da espiritualidade, da divindade, essa questão da fé, da esperança, do movimento que você tem de que você possa encontrar para trazer essa força interna que ela está aí, né? Existe aquele ditado que nada é tão pesado que eu não possa carregar se assim foi colocado no meu caminho, né? Tem uma frase que eu gostaria de trazer aqui para vocês, que eu gosto, que eu não sei qual que é o autor, mas ela fala o seguinte: se murcharem suas pétalas ou a vida cortar suas flores, lembre-se que você tem raízes, brote novamente. Isso é uma frase que eu gosto muito, que me fez... eu acho que essas raízes são o nosso alicerce, a nossa família, a nossa força interna, o nosso eu superior comandando a nossa vida, né? E o processo de seguir em frente, tem uma outra frase que eu gosto muito, que é assim: se você cansar, aprenda a descansar e não desistir. Então, siga em frente, porque o processo de repetição, aí isso serve para qualquer movimento de mudança, né? Nós somos o que fazemos repetidamente, portanto, a excelência não é um ato, mas um hábito. Então, assim como os pensamentos ruins repetidamente nos levam para um processo de desequilíbrio, porque é um padrão, seja um pensamento ruim de uma história como essa que nós estamos falando, seja um pensamento ruim de qualquer outro padrão que me leve para um desequilíbrio, esses pensamentos ruins repetidas vezes, eles vão te levar para um desequilíbrio. E qualquer hábito ruim repetidas vezes, né, que é um hábito, você vai para um processo de conflito, de competição. Então, se você fizer o inverso, então cada ponto que você conseguir, cada momento que você fizer de mudança, se você repeti-lo na sua vida, é uma forma de tornar um novo hábito e você conseguir consolidar essa mudança. Ok? Então, essa é a reflexão de hoje. E na jornada Trinos, nós utilizamos comandos mentais, como eu falei no início, e de forma consciente para a transformação dessa realidade. E esses comandos são como frases que repetimos, são frases que repetimos como um mantra. E a origem da palavra mantra vem do sânscrito, uma língua falada antigamente na Índia, que significa instrumento para um pensamento, né? Então, para tornar um pensamento mais saudável, trazer uma mente mais saudável, mais sábia. E eles funcionam porque o encadeamento de palavras meticulosamente escolhidas pela espiritualidade expressam em energia o sentido que carregam. Basta testar, colocar em sentir. E esse comando que eu vou dividir com vocês, que eu sempre divido aqui em algumas lives que eu faço,
é a base fundamental para a conexão diária com a fonte criadora do universo, com o divino, enfim. Porque nós somos parte do universo, mas com essa correria do dia a dia, ou quando a gente não consegue, ou estamos nesse momento da vida, como eu trouxe hoje, com uma perda de um filho, de uma criança, nos distanciamos temporariamente desta conexão, reduzindo dois sentidos principais, de intuição e percepção, que são fundamentais para o nosso equilíbrio. Eu falo temporário porque só depende de nós essa mudança. Como eu falei, nós podemos até determinar ou esperar esse tempo, acolhendo essa dor. Mas se nós mantermos ela, se nós não tomarmos essa coragem para o primeiro passo, pedir apoio, buscar ferramentas para esse processo de mudança, ela vai tomar conta da minha vida, esses pensamentos ruins, de uma história ruim, desafiadora, vão vir uma carga de sentimentos ruins e ficar ali num processo até mesmo depressivo, de muita tristeza e podendo adoecer, enfim. Então temos que tomar cuidado com isso, e esse movimento só depende de nós, esse processo de transformação só depende de nós. Então, para você que perdeu um filho, ou próximo de quem perdeu um filho, como é que estão seus pensamentos agora, né? Então, tomem cuidado com isso em relação a esse tema e faça esse processo de mudança, porque senão a chance de você ficar nesse lugar do desequilíbrio é muito grande. E esse comando que eu vou trazer agora é uma oportunidade para você silenciar, para você ouvir e tomar decisões, né? Você pode utilizar esse comando em qualquer momento do seu dia e podemos fazer junto agora. E aqui eu quero convidá-lo ou convidá-la a ouvir com amor, colocar a intenção do amor para que você possa se conectar. Esse é o comando principal que a gente utilizamos na conexão diária da Jornada Trinos. Então aqui fica o convite de colocarmos a intenção do amor nesse momento. Minha amada alma estelar, meu corpo etérico decreta para o meu eu superior. Eu estou dentro de uma pirâmide de cristal, com muita luz, vibrando nas cores azul, rosa, prata, verde, rubi, violeta e dourado. Eu estou imerso nessa luz dourada, circulando por todo o meu corpo, conectando agora com o meu eu superior para que o bem maior se faça. Ancorando minha energia física através dos meus pés no planeta Terra. Está feito e assim é. Essa ancoragem, ela é completamente mental, a gente não precisa estar com os pés no chão. E ela é importantíssima para esse processo de conexão com a Terra e com o universo. Essa imagem de você se colocar dentro da pirâmide, você pode fazer a qualquer momento do seu dia, com essa intenção do amor, para realmente conectar em conjunto com as suas orações, com a sua reza, com a sua forma com qual ritual que você tiver. Mas essa imagem também você pode colocar sobre as outras pessoas. Se você estiver ali num ambiente que você perceba que você está próximo a uma situação mais negativa, coloque essas pessoas dentro dessa pirâmide com essa intenção, porque isso vai estar transmitindo todo esse amor que é de fato que você está vibrando nesse momento. Muito bem, então essa é a mensagem de hoje. Que vocês tenham uma ótima reflexão. Deixe seus comentários aqui abaixo desse vídeo, para a gente poder conversar mais sobre se for necessário. Até mais, um beijo no coração.